Certamente você já ouviu falar sobre a famosa pílula de 72 horas, um dos fármacos mais utilizados no nosso meio, com o objetivo principal de evitar a gravidez. Será que ela se limita simplesmente a evitar uma gravidez indesejada ou tem outros benefícios? Quais são os riscos do uso abusivo dessa droga? Estas e mais outras informações você vai aprender agora. Eu sou o Dr. Gilberto Garcia Caballo, médico e criador deste perfil, e hoje falaremos dos métodos anticonceptivos. Quando nós falamos sobre os métodos anticonceptivos, falamos de um conjunto de mecanismos que têm como função principal a interrupção da gravidez. E existem várias formas. Hoje se sabe que esses fármacos não servem simplesmente apenas para diminuir o aparecimento de uma gravidez que ninguém deseja. Complicado, mas também que servem de base para o tratamento de várias condições médicas e não só, e também que acarretam vários danos à saúde de uma mulher quando ela utiliza de forma indiscriminada. Falaremos de 4 métodos fundamentais e depois deixa nos seus comentários qual método que você já utilizou e quais são os benefícios que você obteve ou se te causou algum dano. O primeiro método que eu gostaria de compartilhar com vocês são os anticonceptivos orais combinados. Esse grupo de medicamentos são formados pela combinação de dois elementos, o estrogênio e a progesterona. E o mais famoso deles é o microginol, em que na sua composição tem o etinil-estradiol, que é um derivado de estrogênio, e tem o levonorgestrel, que é um derivado de progesterona. Ele age de duas formas. Uma, inibindo o processo de ovulação. Sempre que não há ovulação, não há liberação de um óvulo e, portanto, não há fecundação. E também age aumentando o espessamento do muco, fazendo com que o espermatozoide tenha mais dificuldade para encontrar o óvulo e assim fecundá-lo. Quais são os benefícios do uso desse fármaco? Existem vários, mas eu apenas citarei alguns. O primeiro benefício é que é um ótimo anticonceptivo, uma taxa de sucesso de cerca de 98% dos casos. O segundo benefício é o uso diminui a incidência do aparecimento de câncer da mama, do endométrio e câncer do ovário. O terceiro é que ele diminui a incidência do aparecimento de doença inflamatória pélvica, bem como a gravidez ectópica. Outra importância, quarta no caso, é que ela é utilizada para regular o ciclo menstrual. Claro que existem outras importâncias. Agora, quais são as contraindicações? A primeira e grande contraindicação é que ela não pode ser utilizada na amamentação, ou seja, mulheres que estão amamentando não podem utilizar ele como anticonceptivo. A segunda é que ela não pode ser utilizada em mulheres que têm dois ou mais fatores de riscos cardiovasculares. Estamos a falar, por exemplo, de mulheres que são hipertensas, mulheres que têm antecedentes de alguma enfermidade cardíaca e assim sucessivamente. Outra contraindicação é quando já temos a presença de um câncer na mama ou um câncer cervicouterino. Elas não podem ser administradas. O segundo grupo são os progestágenos só, ou seja, fármacos que não têm estrogênio na sua composição. Eles são utilizados principalmente quando há intolerância a estrogênio. Tem o mesmo mecanismo de ação e o seu principal representante é a famosa pílula de dia seguinte, que tem na sua composição apenas o levonorgestrel. Quais são os benefícios desse fármaco? Primeiro, é que também é um ótimo anticonceptivo, com uma taxa de sucesso de 98% dos casos. Outro benefício diferente do grupo anterior é que eles já podem ser utilizados durante a amamentação. O terceiro benefício não precisa de nenhuma supervisão médica. Outro benefício é que a fertilidade volta ao normal pouco tempo depois de a mulher parar de tomar. As suas contraindicações são as mesmas que o grupo anterior, mas aqui tem a particularidade de aumentar muito o processo de sangramento. Não se podem administrar em pessoas que têm doenças hepáticas agudas, como cirrose e outras complicações do fígado, e também não devem ser utilizadas em pessoas que têm tratamento com algum tipo de anticonvulsivo, como os barbitúricos, por exemplo.
O terceiro grupo de fármacos são os implantes de anticonceptivo que já não são administrados pela boca, senão que são administrados como injeção na parte interna do braço, utilizando anestésicos locais. Uma vez administrado, eles começam a eliminar de forma gradual pequenas concentrações de hormonas, que são compostas de progesterona. Portanto, têm o mesmo mecanismo de ação que os anteriores também. E têm a maioria dos benefícios e contraindicações. Mas a particularidade, por exemplo, dos implantes é que eles são os métodos anticonceptivos mais seguros que existem. Têm uma taxa de eficiência de cerca de 99% dos casos. Outro sim é que elas não causam incômodo e, como não dependem da toma diária, são mais confortáveis. Porque a mulher não esquece de tomar, porque já está no corpo dela. Servem para mulheres que não podem utilizar estrogênio e também não interferem na atividade sexual da mulher. Agora, quais são as contraindicações? As mesmas contraindicações que anteriores, mas aqui eles causam muita amenorreia, principalmente no primeiro ano, e também causam aparecimentos de sangramento uterino anormal. Outra consequência do seu uso é também o aumento da incidência do câncer da mama e também câncer do fígado. Também estão muito associados ao aparecimento de trombose venosa profunda, bem como tromboembolismo pulmonar. Já o último grupo que eu gostaria de compartilhar com vocês são os dispositivos intrauterinos. Nesses dispositivos intrauterinos temos dois grupos, temos os hormonais e os de cobre. Eles têm como principal mecanismo de ação provocar inflamação na região do útero. Isso faz com que haja morte, por exemplo, do espermatozoide, impedem também a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E quais são os seus benefícios? Bem, os benefícios principais é que eles diminuem muito a incidência de aparecimento de câncer. E também outro benefício fundamental é que eles têm um tempo de duração muito grande, podendo durar, por exemplo, de 3 a 10 anos para serem trocados. Agora, quais são os seus principais problemas? É que eles estão muito associados ao aparecimento de doença inflamatória pélvica, ao aparecimento de dor e ao aparecimento de gravidez ectópica. De forma resumida, as principais consequências do uso abusivo de anticonceptivos são as seguintes. Primeiro, a trombose, já seja trombose do coração, trombose a nível dos pulmões ou trombose a nível do cérebro, que é o AVC. Outra consequência do uso abusivo é o aparecimento de hipertensão arterial. Também é consequência do uso abusivo dos anticonceptivos o desaparecimento da menstruação, ou seja, a amenorreia. Também relata-se, mas não provado até agora, uma das consequências é o aumento exagerado de peso para as mulheres que utilizam anticonceptivos. Outro sim é o aparecimento de sangramento anormal. Essas e outras consequências podem ser verificadas em pessoas que fazem uso indiscriminado de anticonceptivos. Por favor, se você tem algum caso, algum histórico de consequência do uso de anticonceptivo, compartilha conosco e até a próxima.